estamos chegando com o programa que leva até você as iniciativas empreendedoras, os resultados e prospecções das companhias listadas no mercado. E no BMC Business de hoje, nós vamos bater um papo com o Douglas Rodrigues, que é diretor administrativo financeiro de RI da Blau Farmacêutica, e com a Melissa Angelini, que é head de relações com investidores da empresa. A companhia é líder no segmento de vendas para hospitais, clínicas e institutos de saúde pública, com portfólio proprietário de medicamentos de alta complexidade. A Blau registrou lucro líquido bruto de 194 milhões de reais no segundo trimestre, 34% maior que o do ano passado. A receita líquida cresceu 15% e o EBITDA 32%. A partir de agora, nós vamos entender melhor esses resultados e conhecer mais da Blau Farmacêutica. A empresa está presente em 6 países e tem 5 fábricas com tecnologia de ponta. O portfólio da Blau é composto por produtos de marca própria, de alta complexidade, que atendem às principais áreas terapêuticas do mercado de produtos hospitalares. A companhia possui 4 unidades de negócios. São eles biológicos, oncológicos, especialidades usadas no dia a dia dos hospitais como antibióticos e anestésicos e outros medicamentos, como dermocosméticos. Como as negociações são feitas diretamente com as redes hospitalares, a empresa pode manter times menores para as atividades de vendas, o que demanda menos recursos financeiros nas estratégias de marketing e divulgação comparado com o mercado de varejo. A Blau tem mais de 12 mil clientes entre hospitais e clínicas, além de um mercado estimado em quase 5 bilhões de reais. A companhia foi fundada há 34 anos e fez IPO agora em 2021. É isso aí, a gente também vai falar do setor de varejo por aqui hoje com o Alex André trazendo os dados de lojas Renner, Riachuelo e lojas Marisa. Mas agora, para poder a gente entender melhor os números da Blau Farmacêutica, saber mais os próximos passos da companhia, vamos lá conversar ao vivo com o Douglas Rodrigues, que é diretor administrativo financeiro de RI, e com a Melissa Angelini, também head de relações com investidores da empresa, que também já está aqui comigo. Sejam muito bem-vindos aqui ao BMC Business. Boa tarde. Muito obrigado aí pelo convite. Para nós é uma excelente oportunidade aí para falar um pouco sobre a companhia, sobre o nosso negócio. Oi, Débora, obrigada. Boa tarde a todos, é um prazer. Tudo bem, então, Melissa? Olha só, eu vou deixar aqui o papo aberto, tá, Douglas, Melissa? Então, vou fazer as perguntas e aí sempre que vocês quiserem, então, um complementar o outro, fique à vontade para que a gente faça realmente aqui um bate-papo realmente bem mais interativo. O pessoal, quando for, né, trazendo perguntas aqui também no nosso chat, eu vou trazendo aqui para vocês, para que a gente consiga mesmo fazer mais uma conversa mesmo e fique uma coisa bem mais interativa, que eu acho que é mais interessante. Mas vamos lá, vamos começar a bater esse papo aqui. Bom, fazem 5 meses, né, que a Blau fez esse IPO aí. E nesse período as ações aí da companhia valorizaram aí cerca de 23%, né? Como que vocês estão analisando essa performance? Estava dentro da expectativa de vocês isso, né? O que vocês acreditam que mais ajudou, né, na valorização do papel aí nesse período? Bom, Débora, eu acho que, na verdade, quando a gente fala de mercado de capitais, o que a companhia faz é explicar o que a gente faz, né? É trazer uma execução, é mostrar a nossa operação, mostrar o nosso negócio, e aí a gente está colhendo os frutos. Então, a gente está muito próximo do mercado há muito tempo, a gente está falando com o mercado desde 2017, a gente fez o IPO esse ano, mas estamos próximos do mercado há bastante tempo. A gente vem entregando resultado, a gente vem executando todos os nossos projetos, e eu acho que essa performance que a gente vê na Bolsa hoje é fruto nada mais do que toda a entrega e execução que mostramos nos últimos anos. Perfeito. Douglas, se quiser falar alguma coisa também, complementar, fica à vontade. Não, é isso mesmo, acho que é excelente, né? Acho que tudo que foi sinalizado, né, para o mercado, para os investidores, é um trabalho aí que a gente sempre ficou muito próximo e sinalizou aí durante o próprio, né, o processo de IPO. E agora vem mostrando essa consistência aí, entrega de resultados, em execução de projetos. Então acho que isso acaba refletindo aí no papel.
Bom, no IPO de vocês também, vocês levantaram cerca de 1 bilhão, né, e 200 milhões de reais na época, né, e vocês já tinham aí um plano de alocação desses recursos. Como que está esse processo? Eu queria saber quais medidas, né, já foram implementadas desde o IPO, o que vocês já colocaram realmente em prática? A gente, né, o uso desse recurso a gente sinalizou durante o IPO e a maior parte dele é para a construção de uma nova planta. Aí, se falando de uma planta farmacêutica, é um projeto aí que toma um tempo, né, mas a gente até, pelo o pouco tempo após o IPO, poderia dizer que a gente está aí em linha com o cronograma. Acho que eu caí. Não caiu, a gente está te vendo. Não caiu, a gente está te ouvindo. Ah, tá bom. É que sumiu. Na verdade, a tela, gente desculpa. tinha só cortado a imagem para você. Sim. Fica tranquilo. E porque Douglas, a gente tá fala na questão de uma... Tá bom. Numa questão de uma construção de planta, né? Então a gente até divulgou isso para o mercado em outro estado. E isso, claro, a gente está agora nas tratativas de negociação com os benefícios do estado. Então não houve aí um desembolso ainda desse recurso, né? Mas em termos de avançar nas iniciativas desse projeto, a companhia vem avançando aí. E a ideia é que a cada divulgação de trimestre, não só na divulgação de trimestre, nas próprias interações, tanto a Melissa e tanto a própria companhia, a gente sempre esteja atualizando aí o mercado sobre como estamos avançando nesse projeto. Esse projeto que você fala é a construção dessa fábrica lá em Pernambuco, né? Aí, que tem um investimento aí de 1 bilhão, né, de reais. De que forma aí a inauguração dessa unidade deve reorganizar aí o sistema de produção da Blau? Assim, qual é o impacto, né, que ela deve trazer aí nos resultados da empresa? Essa é uma planta aí para, né, atender aí ao médio e longo prazo em termos de capacidade produtiva da companhia. É uma planta muito mais moderna. Então, quando você fala em questões de ganho de produtividade, ganho de escala, uma planta para centralizar, né, toda a produção aí dos nossos produtos do nosso portfólio, porque hoje nós temos 4 plantas. Então, isso também traz uma sinergia operacional. Então, de fato, é uma planta aí para suportar, né, os resultados futuros da companhia. Uhum. Melissa, você quer falar alguma coisa sobre esse projeto também? Não, na verdade, eu acho que esse é um projeto que a gente vem falando bastante já para o mercado, né? Então, assim, a gente já deu bastante explicação. É um projeto que estamos ainda no início da execução dele, então a gente está terminando toda a parte, digamos, burocrática e de documentação esse ano, para a gente conseguir começar a fazer a construção da planta o quanto antes. Isso vai trazer a planta transformacional da companhia, então vai trazer não só, né, mais capacidade produtiva, como também ingresso a novos mercados e é o que vai trazer o crescimento dos próximos anos, digamos, médio e longo prazo da companhia. Maravilha. Os prazos permanecem os mesmos também do que já tinha sido falado antes, certo? Sim. Os prazos aí que foram sinalizados, né, até pela complexidade da construção aí de uma planta, e não só a parte, né, técnica industrial, mas a gente tem que sempre lembrar do aspecto regulatório da indústria farmacêutica. Agora, a gente sabe, Melissa e Douglas, quando a companhia abre capital, quando a gente passa a ter, né, na empresa acionistas e tudo mais, algumas coisas mudam, né, na rotina da empresa, digamos, muita coisa, não só algumas coisas, muitas coisas mudam. E eu até costumo fazer essa pergunta até para as empresas que acabaram, assim, que estão mais recentes aí na Bolsa. O que já na prática vocês perceberam de mudança nessa rotina de vocês agora que vocês têm acionistas, agora que vocês, né, abriram a IPO, agora que vocês têm capital aberto, né? O que vocês perceberam, o que vocês estão sentindo na prática aí de mudança mesmo depois desse IPO? Olha, eu acho que para toda empresa, quando você faz o processo de abertura de capital, né, essa mudança ela já ocorre lá no começo do projeto, porque você já tem que entender e começar a mudar o seu modus operandi em alguma das operações, né, especialmente questão de alinhamento, em compartilhamento de informação e tudo mais. Então, a gente já vem fazendo isso aqui, é algo que a Blau, como eu comentei, desde 2018 a gente vem fazendo. Obviamente, uma vez que você realmente abre capital, o que muda é o day
day after, né? Então, realmente você tem sócios, você tem que prestar informações, você tem que estar muito perto do mercado, e eu acho que isso é algo que a Blau está fazendo. Então, a gente está sendo bastante proativo, falando com o mercado diariamente. Então, tem o nosso site de RI, tem a equipe de RI, a gente tem a conversa com todos os analistas e com todos os investidores. Então, a gente continua fazendo isso, porque eu acho que o mais importante é isso, é a gente estar próximo do mercado, estarmos com as expectativas alinhadas e que todos conheçam a companhia, com tudo, obviamente, que a gente pode esclarecer e prestar de informação. Perfeito. No resultado do segundo trimestre, né, a Blau registrou um lucro bruto de 34% maior, né, receita líquida com 15% de crescimento e um EBITDA 32% maior também. Na opinião de vocês, aí, quais os principais destaques, né, que vocês trazem aí desse resultado? O que vocês viram aí que para vocês foi o que realmente é mais significativo aí? Acho que a gente sempre mencionou, né, a questão da execução dos nossos resultados muito alinhado aí. Hoje a companhia ela se preparou para isso, né? Então, em termos de um aumento de capacidade produtiva, a gente tem uma fortaleza aqui que é o nosso portfólio e, claro, um mercado que hoje está muito aquecido em termos de demanda e a gente consegue aqui internamente de uma forma muito rápida, né? A companhia tem um modelo operacional muito flexível e rápido de entender a demanda e atender essa demanda no mercado. Então, acho que a gente conseguiu aí performar muito bem no primeiro semestre, né? Até não só na questão de receita, mas até otimizar a margem bruta e margem líquida da companhia. Então, acho que essa é uma fortaleza. A companhia tem um histórico de execução, de estar muito próximo e entender as necessidades do mercado e ter dentro de casa, tanto uma questão de portfólio para poder atender isso e direcionar ali as suas linhas de produção, né? A gente teve também, Débora, que eu acho importante ressaltar, a gente teve aumento, né, da nossa capacidade produtiva. Então, na verdade, mês a mês a gente vem trabalhando nisso, a gente vem ajustando as nossas linhas de produção e todas as nossas plantas para o que a gente consegue incrementar de produção. A gente também teve aumento do nosso market share, então isso é algo bastante importante para a gente sempre fica olhando onde podemos vender mais, onde podemos entrar mais, e eu acho que isso a gente vem entregando muito bem, especialmente nesses 2 últimos trimestres. Olha, nesse segundo trimestre, vocês também conseguiram o registro de 4 produtos na América Latina, né? E submeteram à Anvisa 5 novos pedidos e registros. Como que é essa estratégia da Blau para desenvolver novos produtos? Qual que é o peso desse investimento e a importância, claro, de aumentar o portfólio de medicamentos? Então vamos lá, na verdade o negócio da Blau é desenvolver e produzir produtos, né? Produtos para a gente colocar principalmente no mercado brasileiro. Mas por que hoje no mercado brasileiro? Porque ainda nos falta a capacidade produtiva que vai vir muito com essa planta de Pernambuco que nós comentamos agora há pouco. Então o que a gente faz antes disso? Nós registramos esses produtos na América Latina, a gente mantém esses registros ativos, porque lembrando, estamos falando de produtos farmacêuticos, tem toda uma normativa que a gente tem que seguir, tem que passar pela Anvisa, tem que passar por essa aprovação, e nos outros países funciona da mesma maneira. Obviamente ele tem um outro órgão regulador, mas funciona da mesma maneira. Então a gente faz esse registro perante os órgãos reguladores dos outros países, mantém esses registros para uma vez que a gente tiver capacidade produtiva suficiente, a gente simplesmente começa a vender. Eu não preciso passar por toda a parte burocrática e regulatória que eu já passei. Então essa é uma das estratégias que a gente faz para os outros países. Aqui para o Brasil, o importante é a gente continuar no ciclo, né, que a Blau vem, que é o quê? Eu ter um produto, desenvolver esse produto, colocar no mercado, vender esse produto. Fazer a mesma coisa com outro produto e adicionar produtos ao meu portfólio. Produtos que tenham a ver com o nicho onde a Blau está inserida, que tenham a ver com o nosso modelo de negócios e, mais importante, como o Douglas falou, que tenham a ver com o que o mercado está pedindo. Então, a Blau ela é muito rápida em entender as necessidades do mercado e em agir rapidamente quanto a isso. Então, é isso que a gente faz. A nossa área de pesquisa, desenvolvimento e inovação, para a gente é muito importante. A gente tem mais de 100 profissionais de saúde dedicados 100% do tempo a desenvolvimento de produtos e é algo que vocês vão continuar vendo ao longo dos anos dentro da Blau. Perfeito. Douglas, tem alguma coisa também a pontuar? Não. Perfeito. Bom, durante essa pandemia a gente viu, claro, a demanda crescer muito por medicamentos, né, de uso exclusivo hospitalar. No portfólio de vocês, houve uma procura muito maior também? De que
forma que a Covid impactou nesse resultado operacional da empresa? A gente aí, basicamente, né, nossos produtos, eles são para o segmento hospitalar, então são medicamentos complexos, de injetáveis, então, claro que qualquer interação no hospital, qualquer quadro, seja de internação, cirúrgico, pós-cirúrgico, que leva o paciente ao hospital, a companhia hoje tem um portfólio. Mas, no geral, se a gente for somar os impactos positivos e negativos, pode dizer que até a Covid ela teve um impacto até mais negativo para a companhia pela falta de alguns determinados produtos, por exemplo, derivados da cadeia de plasma, por uma questão de restrição de oferta, e é um produto de altíssima demanda, então quando você soma, né, eventualmente o que a companhia pôde aumentar de disponibilidade de outros produtos, mas teve essa restrição, o efeito é um pouco aí negativo. A companhia divulgou até agora no segundo TRI, né, qual foi o efeito, eventualmente não só a Blau, mas todas as farmacêuticas se aproveitaram aí daquela RDC temporária que a Anvisa, até para evitar qualquer problema de desabastecimento no mercado, permitiu a importação de um registro temporário. Isso também não foi muito significante em termos de top line e bottom line, mas né, tem outras farmacêuticas que às vezes elas direcionaram, eles estavam mais envolvidas naquele famoso kit Covid. Não é o nosso, mas os nossos medicamentos eles são muito utilizados no dia a dia do hospital, né? São antibióticos, são medicamentos aí para atender, né, as internações, pós-cirurgia, anestésicos. Então, quer dizer, nessa dinâmica de atender a demanda hospitalar, a gente vende, mas não é uma venda totalmente direcionada ou relacionada ao Covid, como alguns casos de outras farmacêuticas que tinham ali o kit próprio, né? Uhum. Aproveitando que o que a gente tem, Débora, é um portfólio bastante robusto, desculpa te cortar, mas a gente tem um portfólio bastante robusto e a gente trabalha com esse portfólio justamente para entender as demandas do mercado. Então, como o Douglas falou, a gente trabalha com praticamente tudo que você precisa no hospital quando fala em alta complexidade. Então, se hoje eu tenho um determinado paciente, eu tenho um determinado parte de produtos que eu posso usar. Se amanhã eu tenho um outro tipo de paciente, eu tenho uma outra parte do meu portfólio que eu vou usar. Então, ela não é nunca uma venda 100% direcionada para nenhuma doença, nem Covid, nem nenhuma outra, mas para tudo que eu tiver dentro do hospital. Então, todos os tipos de pacientes que eu tenho dentro do hospital em alta complexidade, a Blau consegue atender e a gente trabalha com esse portfólio aqui dentro para atender da melhor maneira possível. Eu quero até trazer duas perguntas aqui de um dos nossos telespectadores que está nos assistindo, que tem mais a ver com o que a gente está falando agora, que é o Diego Paganini. Ele pergunta o seguinte: a Blau sempre manterá esse foco em produtos para hospitais e clínicas? E a outra pergunta dele é: qual o market share da Blau e qual o potencial de crescimento desse share? Tá, então eu vou começar pela parte de market share, que é a mais fácil. Hoje a gente está com um market share de mais ou menos 30% dentro do segmento onde atuamos. Lembra que dentro do segmento institucional, né, que é o hospitalar, ele é um mercado muito grande. Nós não atuamos em todo o mercado hospitalar, trabalhamos dentro de um segmento específico. Dentro desse segmento específico, temos cerca de 30%. A expectativa é que sim, a gente sempre continue avançando, não somente avançando no share, mas avançando também na ampliação do tamanho do mercado endereçável onde estamos. Por isso que a área de pesquisa, desenvolvimento e inovação é tão importante, porque cada produto novo que a gente traz amplia o nosso mercado endereçável. Então, isso é o que a gente acaba fazendo. Em relação ao segmento, olha, é muito difícil a gente falar no futuro, mas hoje sim, esse é o segmento que a gente atua, esse é um dos segmentos que mais crescem dentro da indústria farmacêutica, enquanto quando a gente olha a indústria farmacêutica e olha entre segmento, né, institucional e segmento varejo, o segmento institucional ele cresce mais, né, do que o segmento de varejo, e é o segmento onde nós temos expertise. Então a gente está falando de alto valor agregado, né, menos competidores e segmentos nichados. Uhum. Aproveitando que eu toquei nesse assunto de pandemia, vocês anunciaram, né, que fecharam uma parceria para vacina contra a Covid-19, que já foi submetida para análise da Anvisa. O que vocês já podem falar sobre esse projeto? Assim, em que fase que ele está? A vacina foi desenvolvida aqui no Brasil?
Não, então vamos lá. A vacina é uma vacina da Sinopharm, então ela não foi desenvolvida aqui. É uma vacina que já está dentro do COVAX Facility. A ideia foi trazer mais uma opção, né, para o mercado brasileiro. Hoje esse processo está na Anvisa, o dossiê foi submetido à Anvisa. Qualquer um que entrar no site da Anvisa em questão, né, das vacinas pode enxergar, mas ele ainda está sendo analisado. Então, na verdade, aí é uma troca de informações. Você submete o dossiê, a Anvisa te manda diversas perguntas, questionamentos, você responde para a Anvisa e a Anvisa termina analisando. A gente ainda está na fase de análise, mas a produção não é feita no Brasil, talvez no futuro, mas hoje não. Perfeito. Bom, esse ano a gente viu o setor de saúde muito aquecido, né? Primeiro as operadoras de planos de saúde, depois os hospitais e clínicas, né? Com o setor de vocês aconteceu o mesmo? Vocês avaliam esse momento assim atual como muito positivo do setor? Como que vocês estão olhando isso? Mas esse já é, né? O mercado de saúde ele já vem crescendo, ele sem dúvida nenhuma é um mercado mais resiliente, né? A saúde é uma necessidade básica, então ele vem aí ao longo, se pegar os últimos anos, por mais que você tenha crise econômica ou qualquer outro fator de retração da economia, o setor de saúde ele continua crescendo até por uma questão, né? De investimentos em saúde, acesso à saúde, então isso já é um mercado muito mais resiliente. Então a gente pode dizer que até o efeito da pandemia, né, por mais que um ou outro segmento foi um pouco mais afetado, mas no geral, né, a questão de saúde ela precisa ser atendida independente do que seja ali o surto ou eventualmente a crise de saúde que você está tendo naquele determinado momento. Uhum. Quer complementar alguma coisa? Não, na verdade o que a gente vê, né, eu acho que a grande diferença entre uma indústria farmacêutica, que é o que nós somos, e dos outros setores, como você comentou, é que a rapidez, por exemplo, que eles conseguem fazer um M&A, ou que eles conseguem entrar em outros negócios, é completamente diferente da nossa. Então, quando a gente fala de uma planta farmacêutica, a gente está falando aí de anos de trabalho, né, porque você tem que montar, você tem que regulamentar, você tem que fazer depois o projeto piloto de cada produto. Então, é um mercado aquecido, mas ele tem um time diferente do que um mercado, por exemplo, dos hospitais, por exemplo, que a gente viu que está bastante aquecido esse ano, ou de operadoras de saúde, mas também saúde eu acho que é o tópico do momento, né, não só no Brasil como no mundo. A Blau investiu muito, vem investindo muito nos últimos anos, o ano passado e esse ano não foi diferente, a gente continua investindo, a gente continua investindo muito em capital humano, contratando muita gente. Acho que a gente nunca contratou tanta gente como contratamos no ano passado, nunca investimos tanto, né, nos nossos laboratórios de pesquisa, desenvolvimento e inovação e nas nossas plantas. Então, para a gente, na verdade, é simplesmente uma continuação do projeto que começamos lá atrás. Perfeito. Uma pergunta mais direta agora, né? Por que os investidores devem apostar na Blau Farmacêutica? Assim, quais são os diferenciais competitivos da companhia? Olha, vários, mas vamos começar falando dos diferenciais competitivos. É que eu acho deles. Assim, nada melhor do que vocês, para poder vocês trazerem realmente o olhar de vocês, para, né, a gente entender realmente. Exato, enfim, às vezes, exato. Olhando relatórios então, e tudo mais, às vezes alguma coisa pode ficar ali encoberta. Não é a mesma coisa. Sim. Exato. Então vamos lá. Blau é uma indústria farmacêutica brasileira, né, focada na produção de medicamentos para o segmento hospitalar, para o segmento institucional. Você não tem nenhuma outra empresa dessa no setor de saúde hoje no Brasil. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Nós somos uma empresa diferenciada, a gente atua num segmento que cresce mais do que o segmento de varejo, num segmento que você tem um alto valor agregado, que você tem altas barreiras regulatórias, né? Então, a gente tem a Anvisa aqui, que é um dos órgãos mais rígidos do mundo. Então, a gente fala do FDA, a gente fala da EMEA, que é o órgão da Europa, o FDA, que é o órgão dos Estados Unidos, e a Anvisa é tão rígido quanto eles. Então, você ter um produto, né, aprovado no Brasil é um crivo bastante significativo. Então, acho que esses são os nossos grandes diferenciais. Além disso, lembra que quando a gente trabalha num segmento como o nosso, institucional, significa que eu trabalho com alto valor agregado, trabalho com nicho. Por ende, eu tenho menos competidores. Eu tenho
alta escala e produção local, o que me torna mais competitivo. E com todas as outras iniciativas que a gente está fazendo, como, por exemplo, mais investimento na área de pesquisa, desenvolvimento e inovação, que é o nosso Blau Inventa, investimento na nossa estratégia de verticalização, em ter toda a cadeia produtiva dentro de casa, o que vai nos tornar ainda mais rápidos e competitivos, isso nos traz ainda mais diferenciais, porque vai ser uma empresa mais rentável, mais rápida e que vai conseguir atender ainda melhor a demanda do mercado. Então, acho que esses são os nossos grandes diferenciais hoje. Quer complementar alguma coisa, Douglas? No teu ponto de vista, aí qual o diferencial? Não, perfeito, né? Perfeito. Acho que é muito isso, né? A companhia, ela segue aí, ela já tem um histórico de entrega de resultados e acho que ela continua muito bem posicionada para manter essa entrega de resultados e cada vez mais investimentos recorrentes até para direcionar aí, né, o longo prazo da companhia. Uhum. Vocês já estão presentes aí em outros países de alguma forma, né? Eu queria saber se vocês têm a intenção de expandir de alguma maneira também lá fora. Vocês têm uma planta que vocês estão, claro, expandindo aqui no Brasil dessa maneira mais prática para poder aumentar a produção aqui dentro, mas vocês pensam em alguma forma de expansão no mercado lá fora? Na verdade, acho que a gente já começou, né? Desculpa, eu cortei o Douglas aqui. Mas eu acho que a gente já começou. A gente tem uma JV nos Estados Unidos, então a gente começou já com uma operação de bancos de coleta de plasma nos Estados Unidos. Plasma é um insumo muito utilizado pela Blau. A gente tem alguns produtos derivados do plasma, então isso é bastante importante para a gente. A gente começou nos Estados Unidos com isso, além da operação em outros 5 países da América Latina que a gente tem. Então, o que vai nos trazer todos esses nossos projetos que a gente tem, especialmente depois do IPO, como, por exemplo, a construção da planta, o aumento do nosso Blau Inventa, né, que é mais investimento na área de pesquisa, desenvolvimento e inovação e mais produtos, uma vez que eu consiga registrar e produzir esses produtos, entrar nos países onde já temos operação. E, como eu te falei, da verticalização, né, de ter toda a cadeia produtiva internamente, que vai nos trazer mais independência, mais rentabilidade, mais competitividade, esses bancos de coleta de plasma nos Estados Unidos também nos ajudam a seguir com essa estratégia. Boa. E sobre a questão da inflação e também sobre câmbio, né, dólar, a gente tem visto aí realmente uma volatilidade da moeda americana, a gente tem visto agora aumento de juros. Como que vocês têm olhado para isso? De que forma isso impacta os números da Blau e de que forma vocês têm olhado para isso? De que forma vocês têm se posicionado para poder tentar driblar um pouco esse impacto de que juros ou que o câmbio pode ocasionar aí na Blau? O câmbio é uma variável importante, né? O mercado farmacêutico brasileiro, ele é importador, até, né, você vê algumas iniciativas e a Blau agora também uma outra iniciativa de avançar nesse processo de verticalização. A verticalização, ela é importante para você ter aqui o controle, né, sobre, você tem o supply dentro de casa, isso tem vantagens estratégicas e também a questão de margem, mas o mercado todo farmacêutico, por ele ser importador, quando há um descolamento, uma variação, uma volatilidade, né, muito forte aí no mercado, ele naturalmente ele começa a se reposicionar em termos de preço. Às vezes não, claro, não na mesma velocidade, mas tem uma recomposição de preço, dado que as farmacêuticas operam, em sua grande maioria dentro do portfólio, abaixo do teto que é estabelecido pela CMED. Então essa é a dinâmica. E adicionalmente a companhia vem aí desde o final do ano, adotou uma política de hedge, então a gente também faz aí proteções, né, do câmbio, até por ser uma variável importante que afeta os nossos resultados. E todos esses componentes, câmbio, inflação, produtividade, a CMED ela sempre olha para fazer o cálculo de reajuste anual que ela concede para as farmacêuticas. É claro que ela sempre está com, né, o olhar no retrovisor, mas isso é repensado. Uhum. Bom, um ponto que muitos investidores têm levado em consideração na hora, né, de decidir e de colocar algum papel na carteira é a pauta ESG de algumas empresas, e eu queria saber o que vocês têm olhado para isso agora, né? O que vocês têm considerado, quais são os planos, né, da companhia agora para esse segmento nos próximos anos, ou para o próximo semestre pelo menos?
Olha, na verdade, quando a gente fala de indústria farmacêutica, já estamos falando de uma indústria extremamente regulada, né? Então, a gente já segue todas essas regulamentações. Na verdade, a gente segue também até mais, porque, como eu falei, a gente não segue só a Anvisa, a gente acaba olhando lá fora, então a gente tem padrões internacionais bastante rígidos que a gente segue. Mas também estamos melhorando toda a nossa pauta ESG aqui dentro. Então, melhoramos muito governança corporativa, que é um dos grandes temas. Hoje a gente tem mais pessoas no conselho, a gente tem um conselho composto por 7 membros, 2 delas mulheres, a gente tem uma pessoa com foco em ESG dentro do conselho, né, que para a gente também é algo muito importante. Acabamos de criar, na verdade estamos finalizando a criação de um comitê de ESG internamente, estamos contratando uma nova consultoria, que a gente teve uma no ano passado, mas agora essa nova consultoria vai revalidar a nossa materialidade, né, os nossos temas materiais, todos os nossos indicadores, o que vamos olhar para o futuro. Então, eu acho que para esse segundo semestre, a gente vai ver, especialmente quem acaba olhando a Blau mais de perto, muito mais interação nessa parte, muito mais comunicação nessa parte. A gente vai conseguir olhar os indicadores, a gente vai conseguir setar diversos compromissos que a Blau quer ter, a gente vai ter uma visão, pelo menos para 2030, do que a gente quer ser e de como vamos chegar lá. Para a gente também isso é algo muito importante, tanto que já está pautado dentro do nosso conselho. Perfeito. Douglas e Melissa, só uma última pergunta aqui do Diego, é o seguinte, quanto do faturamento da Blau está dividido entre hospitais e clínicas do setor público e privado? Olha, na verdade, se a gente olha o trimestre, eu vendi quase tudo para o mercado privado. Quando a gente olha o ano, não vou falar só desse ano, vou falar um pouco mais do histórico. A gente está falando aí de uns 80-20, 70-30, dependendo do ano, sendo 70% ou 80% para o mercado privado e 20% ou 30% para o mercado público, né? Então isso depende muito, mas a gente está focando muito mais no mercado privado do que no mercado público. Perfeito. Douglas, Melissa, quero muito agradecer a participação de vocês aqui, pelo tempo de vocês de vir até aqui, falar um pouquinho sobre a Blau aqui pra gente, sobre as perspectivas aí de vocês. Quero deixar também aqui o espaço, claro, para que vocês façam considerações finais aqui de vocês. Deixar esse espaço também aberto para que vocês contem sempre com a gente, para vir aqui, bater esse papo direto aqui com os investidores. A BMC está aqui para isso. É um canal aqui para que realmente, né, se estreitem os laços aí com os investidores, para levar realmente informação que gere valor. Então, por favor, fica aqui o nosso agradecimento e o espaço aqui para que vocês façam aqui as considerações finais. Bom, muito obrigada, Débora, obrigada pelo espaço. Eu acho que, como falamos, né, a Blau é uma empresa única no mercado, queremos ser bastante proativos em contar essa história, em estar próximo ao investidor, para a gente isso é bastante importante. Então, por favor, contem com a gente, contem com a área de RI e, Débora, foi um prazer, muito obrigada. Sim, nós que agradecemos aí a oportunidade, né? Como a Melissa falou, essa é a intenção, a gente quer estar muito próximo e aproveitar essas oportunidades para sempre estar passando para o mercado, para o nosso investidor aí, o que a companhia está fazendo, o que ela está se propondo fazer, né? E acho que é sempre bom esse contato aí. Então, nós que agradecemos a oportunidade. Maravilha, muito obrigada. Até uma próxima, então, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa tarde. Foram o Douglas Rodrigues, diretor administrativo financeiro, e a Melissa Angelini, que é head de relações com investidores da Blau Farmacêutico. Espero que vocês tenham gostado aí desse papo, que a gente vai falar um pouquinho mais aqui também sobre o setor, né, e sobre a própria companhia, só que agora com o Wagner Salaverry, que é gestor da Quantitas. Já está aqui comigo ao vivo. Wagner, seja sempre muito bem-vindo aqui à BMC. Boa tarde, Débora, tudo bom? Prazer falar com vocês mais uma vez. Ótimo. Tudo ótimo. Wagner, o setor de saúde teve bastante aquecido aí nos últimos meses, né? A gente viu muitos M&As. Essa boa fase beneficiou empresas como a Blau, por exemplo? É uma discussão, é um ponto importante que você está colocando. Dado que eles vendem, né, para hospitais e clínicas privadas, a maior parte do faturamento, mais de 90% vem desse tipo de cliente, a gente pode dizer que sim, a consolidação desse setor hospitalar e de clínicas, ele tende a favorecer players como a Blau. À medida que esses clientes vão ficando maiores e mais concentrados, né, dão mais espaço para empresas como a Blau
aumentar a sua fatia nesses clientes, né, dado que ela é uma das grandes do setor farmacêutico aqui no Brasil, e ela também se beneficia de estruturas de distribuição melhores, vamos dizer assim. Ela opera já com alguns distribuidores que servem para ela como um player logístico. Então eu diria que sim, à medida que os clientes vão ficando maiores, vão ficando mais eficientes, né, principalmente nessa parte de contratação de medicamentos, isso tende a favorecer players como a Blau, por tornar o mercado mais eficiente. Né. Claro que você vai ter uma disputa com um cliente mais forte, por outro lado, que vai barganhar mais preço, mas à medida que a Blau também está aumentando a capacidade de produção, acompanhei aqui a entrevista deles com você, à medida que eles vão ampliando a capacidade de produção, isso também vai sendo um diferencial importante da empresa. Ela consegue fornecer para uma rede de hospitais no Brasil inteiro uma quantidade suficientemente grande para atender todas as necessidades. Fagner, a Blau fez esse IPO agora recente, né? Abriu tem menos de um ano. De lá para cá, as ações da empresa se valorizaram cerca de 23,5%. Né? Como que você analisa essa performance? Se você vê espaço para mais crescimento ainda nas ações da companhia? Sim, aqui no nosso fundo da Quantitas, a gente começou a investir na Blau na época do IPO, depois, nos pregões seguintes, a gente até foi aumentando a posição, hoje é uma posição intermediária no nosso portfólio. A gente trabalha aqui com poucas empresas, a Blau é uma delas, e eu acho que a expansão, a valorização da companhia, ela vai se dar por uma série de motivos. Vou tentar destacar aqui aqueles que eu entendo são os principais. Primeiro, quando a gente olha esse mercado de medicamentos biológicos, né, que eles até mencionaram que durante a pandemia foi bastante afetado, com qualquer pessoa que você fale desse mercado médico, ela vai te dizer que esse é o futuro do medicamento no mundo. Né? Países como os Estados Unidos, que têm uma utilização bem maior do que a média no resto do mundo, e são medicamentos mais caros, mas mais eficientes, já mostram que isso é o futuro. Né? Então, ela operar isso no Brasil, a gente entende que tem um grande potencial. Tem muitas doenças em que esse tipo de medicamento ele tem uma grande eficácia, né, de melhorar a vida do paciente. Então, a gente entende que esse é um mercado muito grande que vai aumentar ainda mais. Claro que hoje ele está limitado pelo preço, o governo brasileiro mesmo tem dificuldade dos estoques dos produtos. Se você for buscar agora notícias bem recentes, você vai ver que tem alguns hospitais que já estão falando de pouco estoque de medicamentos biológicos, porque o governo não está conseguindo comprar nos preços antigos, precisa aumentar o preço, não está fazendo licitações suficientemente grandes para atender a demanda. Então, a gente acha que esse medicamento biológico vai ser um ponto importante, é um medicamento do futuro. Outra parte do portfólio dela, que são os oncológicos, também é outro mercado muito grande. Né? À medida que o envelhecimento da população vai acontecendo, as pessoas vão tendo mais casos de câncer e os medicamentos oncológicos eles estão sendo cada vez mais utilizados. Basta ver que a gente tem, inclusive, empresas clínicas, né, destinadas a esse tipo de doença já abrindo capital. E por último, eu destacaria aqui uma frente nova, bem inovadora, né, da companhia, é a produção de plasma sanguíneo nos Estados Unidos, que eles mencionaram até um pouco na entrevista. Eles já começaram a operar um banco de sangue, né, de captação de plasma nos Estados Unidos, estão tentando abrir esse segundo, e esse eu acho que é um mercado muito relevante por dois pontos. Primeiro, porque ele de fato, são poucas as companhias que conseguem fazer isso, e segundo, porque vai permitir com que eles atuem nesse mercado bastante promissor também nos Estados Unidos. E aí a companhia já tem sinalizado, e é a nossa impressão, que eles vão fazer algum tipo de aquisição, algum M&A, dentro dessa cadeia de medicamentos biológicos para beneficiar esse plasma que eles estão coletando. E aí é interessante porque quando eles fizerem essa operação de aquisição de alguma empresa que faz esse tratamento do plasma e transforma ele já numa etapa anterior ao medicamento biológico, provavelmente ela vai fazer uma nova oferta de ações para poder pagar essa aquisição, o que vai ajudar também a melhorar um pouco a liquidez. Liquidez de Blau hoje, eu diria, em bolsa é um ponto que pode restringir o investimento dos maiores, principalmente estrangeiros. Então, à medida que essa operação se efetivar, e a gente imagina que aí um horizonte de 12 meses é bem razoável,
vai ser importante também para destravar essa parte de valor da companhia. Perfeito. A inflação e o câmbio foi até uma questão que eu trouxe aqui para eles, né? Acabam impactando operações das empresas de vários setores, né? Como que você tem analisado essa questão diante das projeções que a gente tem tido aí pela frente desses dois indicadores em relação à Blau, Wagner? O câmbio vai pegar ela na parte de insumos, né? Mas de certa forma ela tem conseguido repassar bem isso, e o ganho de eficiência nas fábricas tem ajudado bastante. E esse mercado de medicamentos, como ele é basicamente todo de insumos, né, os IFAs, que são os insumos farmacêuticos para a produção dos medicamentos químicos, não os biológicos, eles são todos importados. Os biológicos também acabam sendo importados no plasma. Esse é um setor que naturalmente repassa o preço, né? Os regulados com o governo, através de licitações ou através de clientes privados, esse repasse não é difícil. Eu acho que a Blau, pela posição que ela atua nesse tipo de mercado, em que o repasse do preço, do aumento dos insumos, ele acontece naturalmente uma vez por ano, e o fato também dela ter margens de operacionais bem elevadas, permite que, mesmo em momentos como a gente está vendo agora, que câmbio bastante desvalorizado e uma pressão de inflação grande, a companhia absorve isso em parte até repassar nos preços dos produtos, e também, para muitos clientes, consegue repassar. É um setor que sofre pouco, eu diria, com esse tipo de problema que muitos outros, que têm margens menores e uma maior dificuldade de repasse, têm. Perfeito. Muito obrigada pela tua participação aqui, Wagner. Obrigada por ter disponibilizado o seu tempo de trazer aqui um pouquinho do teu olhar para a tua recomendação aqui, inclusive, né, tua análise aqui. Muito obrigada, conto sempre com a tua participação aqui. Até uma próxima. É um prazer sempre estar junto com vocês. Muito obrigado, até a próxima. Até mais. Essa foi a participação do Wagner Salaverry, que é gestor da Quantitas, ajudando a gente aqui a levar para você informação que gera valor aos seus investimentos. Bom, agora a gente vai continuar por aqui falando sobre o setor de varejo. Hoje com o Alex André, que é meu parceiro aqui na BMC, ele é especialista de investimentos, trazendo os dados de lojas Renner, Riachuelo e lojas Marisa. Não é isso, Alex? É isso aí, Débora. Agora a gente vai falar um pouquinho, né, das ações de vestuário, né, as mais conhecidas aqui no Brasil. Primeiramente a gente vai falar de Renner, Riachuelo, né, Guararapes, né, que engloba ali a parte do Riachuelo. E também a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a Marisa, né, as três principais companhias, né, da bolsa no setor de vestuário. Lembrando também, né, que nós também falamos, né, de C&A nessa semana. Bom, vamos falar então aqui, né, que nós temos aqui para falar um pouco sobre a Renner, né, que não tem só a Renner, tem a Camicado e o Com também no braço financeiro da Realize, que também a gente vai comentar um pouquinho do resultado do segundo trimestre, tá? Aumento relevante, né, na receita líquida de mercadorias versus o segundo trimestre de 2020, claro, uma retomada, né, em V, uma retomada muito forte, né, já chegando ali em níveis até superior ao segundo trimestre de 2019, quando a gente fala aqui de receita líquida, e também de same-store sales, né, vendas mesmo nas lojas, né, também, como a gente tem esse gráfico aqui, também comenta aqui, que também chegando a nível superior a 300%, claro que é a base comparativa ao segundo trimestre de 2020, mas o same-store sales também no semestre vem avançando, e também mais um recorde aí com o Dia das Mães, recordes, o crescimento, né, médio superior a 20% desde maio, também até julho versus 2019. Então, como nós temos aqui um crescimento de 318,3% de crescimento versus segundo trimestre, crescimento versus 2019, também temos crescimento de 11,8%, quando a gente compara aqui com o nível pré-pandemia, com o segundo trimestre de 2019, um crescimento de 73,3% de crescimento acumulado do ano versus o primeiro semestre de 2020, e que nós temos aqui para a gente embasar, né, esse crescimento de receita líquida e crescimento de same-store sales, né? A gente fala aqui de reabertura das lojas ao fim de abril, ou seja, as lojas estavam fechadas no ano passado, agora estão reabertas. Maior conversão, ou seja, convertendo mais venda, ou seja, clientes que entram na loja compram mais, ou seja, deixam ali de deixar um produto ou outro e começa a levar mais produtos. Mais peças por sacola, como eu falei, ou seja, ao invés de ele levar uma blusa, né, uma calça, ele leva 2 calças, uma blusa, 3 calças, um casaco, leva mais produtos, né, ou seja, o ticket médio aumenta. Boa aceitação da coleção. Se ele está colocando mais peças por sacola, que ele gosta da coleção. Ou seja, a ótima coleção aliada também, né, com sortimento adequado e correta execução da operação. Então, ou seja, não basta só ter uma coleção boa, um sortimento adequado, se a logística não funcionar, se a peça não chegar, se faltar peça, né, ou seja, se precisa ter
né, principalmente essa leitura, né, de cadeia de suprimentos muito bem definida. Então a operação tem que estar rodando muito bem, inclusive até o próprio CEO tem ali, né, a relação, não só o antigo, né, o CEO que era o Galó, né, mas também, né, o CEO, né, o Facco também tem esse DNA muito, né, muito forte sobre a operação, né, a parte logística também. Níveis de remarcações são saudáveis, né, com performance de margem bruta superior ao esperado para o período. Então a gente tem aqui no gráfico vermelho, né, como o lucro bruto, né, do segundo trimestre, 1,24, né, bilhões de reais. E no semestre, quase 2 bilhões, né, 1,9 bilhões de reais. A gente está falando de um crescimento de 413% versus segundo trimestre de 2020. Um crescimento versus 2019, 8,9%, ou seja, cresceu acima do pré-pandemia. Eu nem olho tanto para segundo trimestre, mas eu olho tanto para segundo trimestre de 2019, né? Ou seja, quando a pandemia do coronavírus não estava presente. Quando a gente compara aqui um CAGR, né, uma taxa de crescimento composto, né, de 7,7% no segundo trimestre de 2017 até 2021. Então, mesmo com a queda de 2020, a companhia vem crescendo com uma taxa de crescimento composto de 7%, quase 8% ao ano. Né? Quando a gente fala ao ano, é na base trimestral até o segundo trimestre de 2021. E no crescimento acumulado do ano versus o primeiro semestre de 2020, 77,2%. A gente traz aqui uma leitura de estoques equilibrados e bem compostos, ou seja, não pode faltar mercadoria, né? Precisa ter um estoque, talvez não tenha tanta mercadoria, mas também que tenha mercadoria suficiente, né, para ser vendida e bem composta, ou seja, uma loja que faltar determinado tipo de produto ali, recompor essa peça, mandar outra peça, né, que tem muito para uma outra loja, ou seja, toda essa logística que é por trás, né, de um estoque muito bem equacionado, com desafios de câmbio, né, ou seja, como a gente observou, né, o desafio do dólar, à medida aí que os insumos, né, são dolarizados, e a inflação, né, de matéria-prima, que não é uma grande novidade, e os fretes, né, também que vem subindo aí, não só no exterior, né, o shipping, mas também aqui no Brasil. Bom, com menor nível de inadimplência, né, como a gente vinha comentando, né, diversas companhias vêm ressaltando isso, né, com esse menor nível de inadimplência, em um segundo trimestre, refletindo a consistência na qualidade do crédito, ou seja, tem que ter um aumento da capacidade de crédito, né, com esse menor nível de inadimplência? Sim, mas tem que ser um crédito de boa qualidade, né, para ter um PDD muito baixo, para justamente aumentar a sua carteira e ter um lucro, né, consistente. Então a gente vê aqui a carteira total de crédito, 3,4 bilhões de reais, vencimento sobre a carteira de 17,5%, perdas líquidas e recuperações sobre a carteira, a gente está falando de 2,3%, e vencido sobre a carteira pro forma, 15,7%. Tá? Então a gente consegue entender um pouquinho desse breakdown da inadimplência. Indo para aqui para resultado de serviços financeiros, né, a gente vê aqui o EBITDA do serviço financeiro, 51,5 milhões de reais. Né? Lembrando que no segundo trimestre do ano passado foi até melhor do que esse trimestre agora, né, de 2021. Mas o semestre, né, os 6 primeiros meses do ano de 2021 foram muito bons, chegaram a 120,9 milhões de reais, muito acima dos 6 primeiros meses do ano passado, que ficaram em 73,5 milhões de reais. Lembrando que os serviços financeiros dividido pelo EBITDA, né, total, a gente vê aqui em 53%. Né, quando a gente traz esse número do trimestre, a gente está falando de 15,6% ante 10,4%. Tá? Bom, agora deixa eu falar de EBITDA, né, como eu estava comentando. O EBITDA ajustado foi 2,5 vezes maior do que o segundo trimestre em bases comparáveis, claro, né, tirando ali o crédito fiscal. Então, o que nós temos aqui para a gente comparar? O EBITDA total aqui no primeiro semestre, né, sem o arrendamento, né, então 510 milhões de reais, a margem EBITDA também sem arrendamento aqui em 14,1%. Quando a gente compara na base trimestral, a gente chega nesse número de 478,2 milhões de reais no segundo trimestre de 2021. E agora, né, também a gente vê aqui a margem também EBITDA é 14,6%. Tá? O que é interessante a gente falar sobre isso agora, que é marketplace e serviço para seller, né? Ou seja, para quem acompanha, né, a Renner, conhece muito, pensa, né, que é só a própria Renner, né, ou seja, só um P, ou seja, só o estoque próprio da companhia que está fazendo resultado. Mas não, né, eles também têm serviço para seller, também tem marketplace que vem crescendo muito. Então a Renner conta com cerca de 50 sellers, ou seja, 50 parceiros marketplaces, né, ou seja, a Camicado conta com a plataforma de 120 sellers, ou seja, a plataforma da Camicado, que também é uma outra companhia ligada, né, no grupo da Renner, tem ali mais 120 sellers, que representou 17% de MV digital no trimestre, ou seja, desse crescimento, né, do montante do volume, né, digital, 17% desse crescimento foi através de 3P. Né? Então isso que é interessante para a gente entender um pouquinho mais sobre isso. Então, o crescimento tanto de sellers, o crescimento também, né, na base da Renner vem crescendo de forma significativa. Tá? É o início, né, do Lab no Marketplace, que tem aí uma representatividade no futuro, né, de acordo com a companhia, muito forte, né, que eles estão começando recentemente.
Na base de soluções financeiras, como eu falei, eu estava falando um pouquinho sobre inadimplência, né, sobre EBITDA de serviços financeiros, agora a gente vai falar um pouquinho sobre distribuição de receita, né, ou seja, como eles ganham dinheiro, né? A maior parte que eles ganham dinheiro é a parte de financiamento, serviços, a parte pequena, mas cresceu 44%. Então a base de clientes ativos, a gente está falando de 6 milhões de clientes ativos na base de soluções financeiras. O TPV cresceu 32% versus 2019, tá? E 90% de todos os clientes são digitalizados, ou seja, cliente que não precisa pegar fila, né, ele paga pelo aplicativo, tem a fatura digital, tudo isso dentro de um aplicativo que traz aquele conceito que a gente sempre fala, né, aqui no BMC Business de one-stop shop, né, que também integra essa cadeia, né, com a sua base de clientes, aumentando a participação de 44% nas serviços de receita, tá? Como eu comentei aqui, serviço de receita também crescendo, à medida que financiamento aumenta, a opcionalidade, né, aquele cross-sell também aumenta, né, então também traz margem para a companhia, né. Eles são os maiores, né? Se você não conhece, né? Player de omnicanalidade de vestuário no Brasil. Quando a gente faz o comparativo do GMV total, comparando aqui Lojas Renner em primeiro lugar, claro, o Player 2, Player 3, Player 4 muito abaixo da Renner, tá? Ou seja, eles são muito representativos nisso, mesmo com o GMV digital abaixo, né? Ou seja, isso é historicamente, comparado aqui a outros players também, é um patamar menor, mas o GMV total, ou seja, né, o GMV ali, né, de 1P até mesmo físico também contribui bastante à medida, né, que as lojas físicas têm uma participação muito importante, como a gente observou no resultado, o crescimento de 2,5 vezes do EBITDA, justamente para essa abertura de loja, a pessoa visitar a loja, provar, né, se as roupas, cada vez mais ficar, né, mais ativo nessa relação de venda e também ter uma relação de fidelização também com o seu parceiro e ao mesmo tempo aumentar o número de marketplaces, tá? Então aqui, o que tem para vir de uma forma mais construtiva, né? A gente tem aqui um ecossistema que tem um potencial muito grande, né? Como eles colocam aqui como conclusão, sobre uma exploração de continuar crescendo com investimentos orgânicos e inorgânicos. Qual é a principal leitura? Eles querem crescer em novas lojas, tecnologia e inorgânico. Então estão dando uma mensagem que eles querem o quê? Comprar novas companhias. Quais? Né? Ainda não sabemos, né? Para acelerar esta construção. Então, eles têm um ecossistema líder no varejo de moda e lifestyle, como eu falei, inclusive, omnicanalidade, eles são líderes também. Criação de plataforma única de marcas, parceiros e sellers, ou seja, sellers, como eu falei, Lojas Renner, 50 sellers, Camicado, 120, ou seja, vem crescendo, apesar de ser um número pequeno ao longo do tempo, vem crescendo esse lab de marketplace. Ser referência em atração e retenção de talentos, a gente está falando aqui de uma participação interna da companhia, ou seja, atrair bons nomes e esses nomes continuarem, criarem um legado, inclusive até o próprio Galó, né, que fez história na Renner, muitos anos, né, agora deixou a cadeira para o Fácio, né, para cuidar, né, que é o CEO da Renner atualmente, que veio lá da base da Renner, né, ficou muitos anos também, então essa retenção de talentos, né, para tecnologia, fulfillment, né, inovação, é um ponto bem interessante para trazer raiz e entender o que realmente a Renner precisa de alguém lá de dentro. Ampliação do mercado endereçável, ou seja, abrir aquele leque, né, do que eles podem colocar para dentro do funil de receita, potencial de aumento relevante de base de clientes e fortalecimento da cultura de encantamento. Isso é bem legal. O que é essa cultura de encantamento? Para quem não conhece, né, o José Galó, que eu sempre falei aqui, né, do próprio ex-CEO da Renner, o José Galó, ele tem um livro, né, que fala o poder do encantamento, que justamente fala sobre isso, né, que é a cultura do encantamento do cliente no varejo. Né? Ou seja, não basta só colocar para vender, ele precisa, o funcionário, né, precisa saber vender, a loja precisa estar, à disposição das roupas precisam estar de uma forma, né, mais agradável, né? A própria loja precisa estar ali pronta para fazer uma ótima coleção, como eles acertaram na coleção, isso traz ali mais produtos por sacola, tem que investir em tecnologia, né? Tem que também ter uma oportunidade, uma visão de mercado também para entender, né, uma relação de inorgânica, ou seja, uma relação de aquisições de marcas que fazem sentido para o portfólio da Renner. Tem tudo isso, né, que a Renner vem sendo criado nos últimos anos, né, ou seja, para justamente ter esse ecossistema muito positivo, né, que eles vêm fazendo encantar cada vez mais, né, os clientes da Renner, que essa é a principal leitura, né, ou seja, encantar todos os clientes da Renner ao longo dos próximos anos. Né? Então eles precisam estar aí nessa roda, né, constante de crescimento em todos os segmentos que eu comentei aqui. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a expectativa do mercado, né? Então, quando a gente fala aqui de trimestre, né, em EBITDA, a gente fala de EBITDA, geração de caixa operacional. A companhia entregou 330 milhões de reais no segundo trimestre, o mercado espera 500 milhões de reais de EBITDA, já uma melhora significativa no terceiro trimestre. E olha aqui, já mais do que o dobro, né? Mais de 1 bilhão de reais de EBITDA no quarto trimestre, tá? Isso é a estimativa do consenso do mercado. E quem está fazendo essas estimativas? Quais são os consensos? Quais são os analistas? Quais são os principais players? Né? Então a gente coloca aqui, né, são 20 analistas ao todo, 13 recomendando compra, 7 neutro, como o Santander colocando compra R$ 50, BTG 56,
Banco do Brasil a 45 colocando neutro, JP Morgan colocando overweight a R$50, HSBC colocando a 51 como compra, Bradesco BBI também colocando a R$50, Eleven também colocando a R$64 compra, Goldman Sachs também compra 55, Itaú BBA colocando alto performance acima da média do mercado 51, aí temos aqui um Wake Await do Morgan Stanley colocando a 49, neutro também da XP a 53, Banco Inter compra a 57, Banco Safra alto performance também a 51, Now Securities colocando também como Fair Value, né, a 46, Credit Suisse colocamos como neutro também a 48, aí temos por fim, né, a Brasil Plural colocando, né, overweight a 45 e Ativo Investimentos também a 56,90. Então são esses principais números, né, resultados da loja Renner, lembrando, né, que o preço-alvo médio da Renner gira em 52,38, quando a gente fala aqui as principais médias de todos esses preços-alvos que você acabou de visualizar aqui nessa tabela, tá? Bom, que agora a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a Guararapes, né, a dona da marca da Riachuelo, que todo mundo conhece, né, uma grande player varejista que também, né, é uma das principais concorrentes da Renner, da Marisa, da C&A, e a gente vai abordar agora nos resultados aqui do segundo trimestre, tá? Então vamos lá. O que nós temos aqui para comentar? A Marketplace da Riachuelo, né? marketplaceriachuelo.com conta com quase 100 sellers na base. Lembrando, para quem lembra daquele número da Renner, quantos números a Renner tinha de sellers? 50 sellers. Quanto que a Riachuelo tem? 100 sellers. Então, ou seja, tem 50 sellers a mais, tem um dobro de sellers a mais do que a Renner, né? A Riachuelo possui mais de 110 mil novas ofertas, né, em relação a Riachuelo.com. 74% desses sellers, de 100 sellers, têm com vendas no segundo mês de operação, ou seja, estão acelerando cada vez mais a operação lá dentro. Integração com prateleira infinita. Aqui é prateleira infinita, se você não encontra em determinado lugar, você consegue encontrar no site, no aplicativo, e você consegue dentro de uma loja. Se você chegar numa loja, por exemplo, e quiser comprar, por exemplo, uma calça, um casaco e não possui nessa loja, dentro dessa loja mesmo, você consegue pedir lá para o vendedor, consegue pedir no aplicativo, para você conseguir ou receber na sua casa ou até mesmo retirar na loja, tá? Então esse é o conceito de prateleira infinita. Você não perde venda. Aceleração da base de cartões Riachuelo atingindo 47% de share, tá? Ou seja, um número bem interessante com modalidade de pagamento, reforçando o ecossistema de produtos e serviços. Ou seja, quase 50% na modalidade de pagamento, que eu falo assim, como você quer pagar a sua conta? Né? O cliente fala, quero pagar com o cartão Riachuelo. Então, isso é muito importante para esse endereçamento aqui. Então, o Marketplace crescendo bastante. Quando a gente fala aqui de NPS, Net Promotion Score, para quem não conhece, isso mede a satisfação do cliente. Então, a gente vai medir a satisfação pela Casa Riachuelo, que compete também com a Camicado, né? E também com o e-commerce em geral, e Riachuelo, e também a Carters, que também é uma marca, como a gente pode fazer marcas alternativas, né? A própria Renner também tem a Yukon, né? Cada um com o seu segmento ali. Mas vamos lá, o e-commerce tem uma zona de qualidade, né, nos canais digitais ali de 58 pontos, né? O NPS de 2020 era em torno de 9 ali, o NPS de 2021 58 pontos, ou seja, melhorou bastante. O NPS da Casa Riachuelo ficou em 90, ou seja, melhoraram bastante. A gente está falando de junho, né, de 2021. Abaixo de maio, que ficou em 92, mas patamares muito saudáveis. E quando a gente compara com o NPS de 2020 da Riachuelo, ficou em 88, agora ficou em 92, ou seja, eles vêm melhorando sua satisfação cada vez mais, né, com uma zona alta de performance, principalmente no canal físico, né, que a gente está falando aqui de lojas físicas. E também na Carters também, uma satisfação muito alta no patamar físico, com 94 pontos, né? Lembrando que é a máxima 100 pontos. Então, isso é engajamento, fidelização, recorrência, isso simboliza tudo uma satisfação do cliente pelo NPS, tá? CRM, né? Que é interessante, a gente tem que entender o cliente de uma forma sistemática, né? Ou seja, de uma forma 360, né? Com uma base de clientes totalmente integrada. Então, o que a gente precisa de ecossistema de dados? A gente precisa de informações, a gente precisa de dados, esses dados transformam-se em informações para entender o cliente, né? Dados, né, da Riachuelo Lovers, dados de Carters, informações cadastrais de MDM, fontes de dados externos do CRM, modelos de propensão do CRM, modelos de predição do CRM, dados capturados nas lojas PDV, produtos financeiros, elegibilidades das campanhas de CRM, informações de atendimento Data Lake, informações de e-commerce. Tudo isso engloba nesse segmento que tem os módulos contratados da Service 365, o Power Platform e também do Marketing 365, que traz essa nova plataforma de CRM. Talvez você não conheça esses nomes, né? Não saibam como funciona, mas não se preocupe. É para entender como que funciona toda essa cadeia, né, de CRM. Né? CRM, né, basicamente essa plataforma para você entender o seu cliente, saber o que realmente ele consome, né, quando ele consome, qual a oferta, qual que é o sortimento, né, de produto ideal para ele. Então tem que entender o cliente. Para entender o cliente tem que ter uma base de dados, esses dados transformarem-se
informação, né, assertiva para o cliente que transforma em resultado para a companhia. E quando a gente fala aqui de contas abertas, né, desde o lançamento a companhia tem 206 mil contas abertas, né, então tem uma campanha da Midway, que é financeira, né, da própria, né, Riachuelo, da Guararapes. Para quem entra numa loja da Riachuelo sabe, aparece ali Midway, né, então é referente a isso, né? Então, ou seja, a gente consegue ver que toda essa campanha de contas abertas, né, da Midway, a gente vê que tem Pix, tem cartão de crédito múltiplo, né, com função débito, contratação de seguro, ou seja, olha o cross-sell, né, ou seja, o que eles conseguem integrar não só com cartões. Recarga, vamos anotar aqui, ó, depósito em loja, recarga de celular, contratação de seguro, vamos lá, o que mais? TED, beleza, assistência à moto e mais saúde, sim, aí dá para colocar. Contratação de empréstimo, mais um, rastreio, bloqueio e desbloqueio do cartão. Aí tem consulta da fatura do cartão, pagamento de conta de consumo, transferência entre contas Midway, ou seja, tem diversas alternativas, opcionalidades para o cliente da Riachuelo, né, do Guararapes, não só consumir na casa Riachuelo, na própria Riachuelo, na Carters, com esse cartão, mas dentro desse cartão ele transferir para outras contas, fazer pagamento de conta de consumo, tudo isso num serviço só. Para quê? Para justamente, né, o dinheiro circular ali dentro, aumentar, né, a opcionalidade, e quando ele ficar cada vez mais ativo, né, nessa plataforma, ele vai conseguir o quê? Fazer mais serviços dentro da plataforma, e com isso eles vão ter mais cross-sell, né, de venda de produto, vai conseguir vender o seguro, vai conseguir vender algum determinado tipo, né, de empréstimo. Isso abre portas, né? Destaques financeiros, né? Isso que é interessante. A gente vai falar de canais digitais, de vendas nas lojas, que abrange ali o same-store sales. Então, venda de canais digitais cresceu 427,9%, né? Quando a gente fala aqui segundo trimestre de 2019, um dado muito forte, com 12,5% de participação dos canais digitais. Vendas nas mesmas lojas, same-store sales caiu 0,6%, né? Quando a gente compara com 2020, cresceu 231%. Quando a gente fala aqui com eletrônicos, excluindo eletrônicos, né? Ou seja, o bimestre maio e junho, 5,6%, e julho cresceu 8,3%. Excluindo eletrônicos, cresceu mais 11,1% em julho, tá? O EBITDA ajustado, destaques financeiros aqui, caiu 13% comparado com 2019, cresceu 180% comparado com 2020, claro, né? Com relação do efeito da pandemia, e a margem bruta de mercadorias caiu 0,1 pontos percentuais comparado com 2019 e mais cresceu 12,2%, 12 pontos percentuais comparados aqui com 2020. E claro, né, 50,4%, né, de margem bruta de mercadorias, excluindo, né, o efeito da ociosidade, e as despesas operacionais chegaram-se a 726,3 milhões de reais, um crescimento de 6% comparado ao segundo trimestre de 2019. E agora, indo para destaques financeiros, continuando ainda, né, como resultado da operação financeira, 88,4 milhões de reais, fica 1,4 abaixo de 2019, mas 174% acima de 2020. Já o lucro líquido, 46 milhões, né, 46,1 milhões, 16% abaixo do segundo trimestre de 2019, nível pré-pandemia, e o ciclo financeiro de 151 dias teve uma melhora de 30 dias comparado com o segundo trimestre de 2019, uma melhora de 72 dias de 2020, né, quando a gente fala aqui, né, fluxo de caixa, né, do ciclo financeiro. Bom, agora o ciclo financeiro, né, como eu comentei anteriormente, né, então a gente vê aqui essa queda, né, de números de dias. Quando a gente consegue observar também o estoque também aumentando 0,2% comparado com o mesmo trimestre do ano passado. Fornecedores aumentou bastante, 422% em relação ao número de fornecedores. Recebíveis também, né, uma alta de 30% comparado a 2020, mas também uma queda comparado com 2019, que estava em 97 milhões, agora para 89. Tá? Investimentos, primeiro semestre de 2021. Então vamos lá, vamos fazer um breakdown aqui dos resultados. Vou até colocar aqui, sair aqui para todo mundo observar. Total do grupo, 232 milhões de reais em investimentos. Entre eles, a maior parte está onde? Em tecnologia, 61%, 61,5% está em tecnologia. Lojas, abertura de loja, manutenção de lojas, 24,3%. Fábrica, né, expansão fabril, 4,7%. Alavancagem operacional e outros, 9,5%. Tá? Aqui a gente tem as recomendações de analista, então a gente não tem nenhum consenso projetado, né, das ações da Guararapes, então vamos pular para as recomendações de preço-alvo, entre elas 80% dos analistas recomendando compra, são 4 analistas recomendando compra e um neutro. Então temos Santander colocando compra a R$19, Itaú BBA Autoperform a R$25, Now Securities colocando a R$24, HSBC colocando neutro a R$18 e Bradesco BBI Autoperform a R$22. Então esses são os principais números, Débora, porque a gente acabou de comentar sobre os estados financeiros, operacionais e, claro, né, o consenso de mercado sobre as ações da Guararapes. Agora, né, iremos aqui para a nossa última empresa de hoje, né, que é a Marisa, né, que a gente vai falar de mais uma empresa de moda aqui no mercado,
né, quais são as principais expectativas, né, de acordo com a companhia, o que realmente foi destaques operacionais importantes, né, que você precisa entender. Então, primeiro a gente vai falar de receita que foi impactada, né, em grande parte pelas restrições de funcionamento do parque de lojas, né? Isso não foi só a Marisa, foi todas as companhias e agora vem melhorando, né, com a deceleração econômica em junho. Vendo as plataformas digitais com forte crescimento, ou seja, se parou de vender no canal físico, vai vender aonde? Né? Nos canais digitais. E para quem vende no canal digital tem que estar preparado para isso, tem que estar investindo, né, em tecnologia não só durante a pandemia, mas antes, né? Ou seja, tem um arcabouço tecnológico muito forte, isso que a Marisa vem investindo ao longo dos últimos meses, dos últimos trimestres. Apesar do impacto das vendas no resultado em geral, os principais pilares da operação continuam avançados positivamente. Então, a gente tem aqui estoques em níveis adequados e com melhor qualidade. Então, precisa ter um estoque não tão baixo, mas também não muito alto. O SG&A reduzido estruturalmente, ou seja, se teve uma relação de crise, né, eles precisam reduzir o quadro de funcionário, mas de uma forma estrutural, que não prejudica a operação da loja. O M-Bank, né, com carteira recuperada já próximo do nível regular, com PDD abaixo do nível histórico, ou seja, provisão de devedores duvidosos já abaixo, isso é muito bom, né? Melhora a percepção econômica. E posição de caixa com alavancagem nos mesmos níveis do ano anterior. Então, posição de caixa, né? Ou seja, a alavancagem está tranquilo, né? Comparado ali com o histórico. Né? Essa é a mensagem que a companhia quer passar. Evolução de abertura de lojas, né? Então, a gente tem aqui tanto com abertos, redução de horário e fechados. Então, quando a gente compara aqui 3% da evolução de abertura de lojas no segundo trimestre, quando a gente fala aqui em junho de 2021, 65% em média do parque de lojas com algum nível de restrição de horário em maio e junho, né, que agora vem sendo melhorado, agora a gente já está para o final do ano, mas a gente está falando ali logo ali, né, no primeiro semestre, forte retração do fluxo a partir de junho, né, e também importante ganho de conversão, que isso é muito importante. Tá? Quando a gente fala aqui de vendas de varejo e same-store sales, né, venda das mesmas lojas, a gente vê aqui um same-store sales caindo 6%, né, comparado com o nível pré-pandemia de 2019, mas ganhando 0,8% em dias comparáveis. E uma queda de fluxo e volume por conta de fechamento parcial de lojas e arrefecimento do consumo em junho. Tá? Então, por isso que a gente consegue entender, né, essa queda aqui. Já a receita líquida de varejo, né, também a gente consegue entender que o same-store sales, né, teve uma queda de 6% aqui, quando a gente falou, e também esse número chega a 492,2 milhões de reais abaixo de 2020. Né? Ou seja, a gente consegue ver que 2020, claro, né, corrigindo, né, foi abaixo comparado, né, desse trimestre, mas superou ali, comparado principalmente a 2020, mas abaixo de 2019, que representou 542, ou seja, não chegou ao nível pré-pandemia, nem 2018, nem 2019, mas chegando ali próximos, né, até superando, né, mais ali de 3 vezes o número de 2020, né, em vendas de varejo. Já recuperando claramente, como a gente consegue observar aqui no próximo gráfico, né, que é a evolução do varejo digital, evolução same-store sales por canal de venda, quando a gente compara 2019 com 2021, né, mais de 142% de vendas digitais comparado com 2019, ou seja, agora estão mais preparados do que nunca, né, do que principalmente 2019 e 2020 para vendas digitais, estão crescendo. Cresceram 14% de vendas digitais comparado ao segundo trimestre de 2020, então mesmo com o pico da pandemia que foi lá atrás, né, no segundo trimestre de 2020, eles estão vendendo mais do que antes, e em torno de 14% das vendas totais varejo, ou seja, de todas as vendas que eles fazem, em torno de 14% de todas as vendas são através de vendas digitais. Tá? Participação de vendas digitais, 67% das vendas digitais originadas do app. Então, como a gente comentou, voltando, 14% de todas as vendas da companhia são vendas digitais, desses 14%, indo mais a fundo, 67% desses 14% são feitas pelo app. E pelo app, 8,8 milhões de downloads até o final do ano, até o fim, né, do segundo trimestre de 2021. Então, quando a gente consegue abordar o app, ele vem crescendo representatividade e outros canais digitais vêm caindo sua representatividade. Ou seja, o cliente está preferindo comprar no app do que comprar no site, do que comprar em outro canal. Então, o app ele vem ganhando relevância. Então, a gente consegue observar essa mudança aqui, esse X aqui, esse patamar aqui de representatividade. Lembrando que no começo do ano era 30%, agora foi mais de 67%, né? Ou seja, mais do que o dobro, né, de preferência em consumo pelo aplicativo. Né? Varejo, margem bruta e estoques, quando a gente compara aqui, né, a relação de margem bruta de varejo, né, no segundo trimestre 45,7%, que já é uma gradativa recuperação da margem bruta, né, então a gente consegue observar aqui prefeitos comparativos. Abril de 2020 foi 0% de margem, né, então eles vieram recuperando ali nos próximos meses, né, 22,6 milhões de peças em média no segundo trimestre, quando a gente compara aqui em relação ao estoque, uma redução de 50% de market house versus média aí no mesmo período nos últimos 2 anos, então é isso que a gente consegue entender aqui em relação ao estoque, está muito bem equalizado, né? A gente não tem nenhuma grande preocupação sobre o histórico, né? Quando a gente fala aqui da média desde junho de 2019.
E passando aqui para o próximo slide, a gente fala aqui de varejo de despesas operacionais, né? Então a gente consegue ver aqui uma redução nominal de 6% nas vendas, né? Despesas, né, com vendas versus segundo trimestre de 2019, refletindo as diversas ações de redução de despesas estruturais, né, com destaque para o projeto de eficiência operacional. Ou seja, esse projeto de eficiência operacional nada mais, nada menos que é fazer mais com menos, né? Então essa é a leitura deles, ou seja, reduzir despesa com vendas. Com despesa com G&A, né, despesas gerais administrativas. 18% de redução nominal de despesas de G&A versus 2019, refletindo os ganhos de eficiência com destaque para a automação de processos, ou seja, não necessariamente precisa ter mais funcionários fazendo a mesma etapa se tiver processos, sistemas, investimento em tecnologia. Então é isso que eu tinha falado anteriormente, ou seja, fazer mais com menos, tanto em funcionário, tanto em infraestrutura, tudo isso traz menos custos, né, custos para a companhia. Geração de EBITDA, né, recuperação, apesar dos desafios em termos de crescimento de vendas e operação das lojas de segundo trimestre, ou seja, mesmo com as lojas ainda não têm voltado 100%, ainda tem essa questão em que ainda tem um caminho a percorrer, mas eles ainda estão recuperando, né? Então o EBITDA está abaixo, né, de 2019, né? 2019 foi 39,2 milhões de reais de EBITDA, mas agora vem recuperando, lembrando que o segundo trimestre de 2020 foi bem ruim, né, mesmo com o varejo e com o MBank, tá? Resultado líquido, né, quando a gente fala que é resultado líquido consolidado, né, de forma geral, mesmo com a margem, né, a gente vê aqui uma margem negativa de 4,7% no segundo trimestre. Resultado líquido também, processo de recuperação, refletindo os impactos da pandemia, né, sobre o fluxo em vendas, né, lojas por vendas, parcialmente compensado pelos ganhos de eficiência e G&A e no MBank. Então, o G&A baixo, ou seja, o custo de operação mais baixo pela automatização de processos, também pela eficiência no MBank, né, na parte financeira, traz uma relação de um número um pouco mais um pouco melhor, né, como pode se dizer, né, um número um pouco mais tranquilo, lembrando, né, que o número de fluxo de lojas vendas ainda não chegou, né, no patamar pré-pandemia, quando a gente olha para cá 2019 e também, claro, esse grande tombo e uma recuperação em V muito clara aqui da relação do lucro líquido, tá? Variação da dívida líquida ajustada, né, a gente está falando de uma dívida líquida ajustada do segundo trimestre de 363 milhões, né, então a gente tem aqui o que aconteceu, né? Segundo trimestre de 2020 era 417 milhões, né, da dívida líquida. Teve uma variação da dívida bruta de 52 milhões de reais para cima, variação de caixa e aplicações de 7 milhões para cima e teve uma variação de cartões de terceiros que debitou ali 113 milhões, então a gente chega no número de 363 milhões de reais. Tá? É isso que a gente consegue chegar nesse número. Vendas e evolução de NPS, né, eles ultrapassaram aí os targets de NPS, né, que eles têm aí em todos os meses de 2021, tanto nas lojas físicas quanto no digital. Então, quando a gente fala aqui de Marisa, né, de Promotion Score, né, ou seja, a Marisa, tanto no digital quanto no físico, somando isso, em 2021 a gente está com 77% de NPS, e o ano passado era 57%, ou seja, melhoraram muito a satisfação dos clientes, que traz engajamento e traz, né, cada vez mais frequência, né, para os clientes, né, cada vez mais estarem presentes ali na relação dos canais digitais e dos canais físicos, na medida que eles estão cada vez mais satisfeitos com os produtos, né, e o atendimento da própria companhia. Bom, a gente vai falar aqui na parte final, né, aqui tem as principais recomendações, aqui a gente vai falar de consenso do mercado, ou seja, o consenso sobre o EBITDA, né, da Marisa, a gente está falando aqui, o resultado foi de 39,7 milhões de reais no ano fechado de 2020, o mercado espera que no ano fechado de 2021, ou seja, o ano todo de 2021, a companhia tenha um EBITDA de 265,5 milhões de reais, já em 2022, 350,3 milhões de reais e já em 2023, 555 milhões de reais, assim como também um crescimento de lucro líquido, né, saindo do prejuízo e indo para o lucro a partir de 2022. Esse é o consenso do mercado, né? E tirando do consenso, nós temos aqui 2 analistas recomendando compra, são 40% das recomendações recomendando compra, e 3 analistas, né, 60% recomendando neutro, né? Então a gente tem esses números aqui, esses dados, lembrando que o preço-alvo médio, né, ou seja, que eu vou falar aqui agora, gira em torno de R$ 9,63. Lembrando, né, que as recomendações são Bradesco BBI, Alto Performe, acima da média do mercado a R$ 11,00. HSBC está colocando neutro, né, hold a R$ 8,00, assim como o BTG também colocando neutro a R$ 10,00. E também temos, né, Brasil Plural também colocando overweight também a R$ 10,00. Então essas são as principais recomendações, Débora, que a gente acabou de falar um pouquinho, né, sobre Marisa e também, claro, os números operacionais, financeiros, as iniciativas tecnológicas e também falando tudo o que aconteceu, né, o que a companhia planeja aí para os próximos trimestres. Débora? Aí, Alex, é isso aí. Bom, gente, lembrando que você também pode acompanhar as notícias do mercado nas redes sociais da BMC, pelo nosso Instagram, @bmc.news, e também pelo nosso portal, que tem atualização minuto a minuto com tudo que está acontecendo no mercado nacional e internacional.
porque, como você já sabe, só aqui na BMC você tem informação que gera valor. Eu, Débora Oliveira, vou ficando por aqui, sabe por quê? Vocês continuam agora na nossa programação com a Hanna Beltrão e o Rafael Lara no BMC Now, que hoje terá uma participação especial do Gabriel Monteiro. Pois é, não perca aí as notícias do mercado, as últimas notícias, o que está acontecendo no mercado agora no BMC Now. Vocês ficam com ele agora na programação. Tchau, tchau, até amanhã.